Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa quinta lição da nossa nova revista desse trimestre, onde estamos estudando sobre a relevância da Igreja de Cristo, sua essência e sua missão, e vamos estudar hoje sobre a importância do congregar. Nós temos visto em nossos dias, principalmente pós-pandemia, a quantidade dos chamados desigrejados, aquelas pessoas que deixaram a sua igreja e passaram a dizer, defender que não é mais necessário frequentar uma igreja, frequentar um templo, vai dizer que pode ser crente em casa, sem precisar mais frequentar uma igreja. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre a relevância de congregar em uma igreja local, não estamos falando de igreja online, né? Para fortalecer a fé e a comunhão. Nosso texto áureo está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verdade aplicada. Congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão. Vamos refletir um pouquinho a respeito do congregar, do viver em comunhão, em harmonia, nos edificando uns aos outros, conforme o próprio Paulo vai falar aos Efésios, na carta 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito da importância de cada membro do corpo de Cristo. Os objetivos da nossa lição: incentivar a participação nas atividades da igreja, mostrar o perigo de não congregar e apresentar os benefícios de congregar. Entende? Então, estamos estudando nesse trimestre, nessa revista, sobre a importância da igreja, a relevância da Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Aqui, obviamente, está contextualizando a igreja como organização e igreja como organismo. Para uma igreja como organismo funcionar bem, é importante que haja a igreja como organização. Paulo vai falar que Deus instituiu apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para pastorear, para cuidar, para suprir da igreja. Entende? Se Deus instituiu pastores, evangelistas, presbíteros, mestres, profetas, é porque existe igreja. Se não houvesse igreja, não seria necessário isso, tá? Então vamos falar sobre a importância e a necessidade de congregar, no sentido bíblico, obviamente. Congregar é o ato de se reunir, nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, para edificação mútua.
e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Nosso texto bíblico de referência dessa nossa quinta lição está aqui em Atos dos Apóstolos, Atos, do livro histórico do Novo Testamento, conta a história da igreja primitiva, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre que é necessário congregar, exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias atuais. No Antigo Testamento, a reunião do povo de Deus sempre foi essencial. Quando o povo sai do Egito, peregrinando ali pelo deserto, Deus deu ao próprio Moisés um modelo que ele deveria construir para que o povo pudesse se reunir, para onde ocorreriam os sacrifícios, né, as festas, onde a presença de Deus estaria presente. Então, a primeira menção sobre o local do culto está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, quando Deus fala a Moisés, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então foi o próprio Deus que deu a Moisés um modelo de como deveria ser construído o tabernáculo, o lugar da adoração. Então a construção do tabernáculo no deserto, depois que o povo entra em Canaã, também o tabernáculo ali em Siló, e com o rei Salomão, muitos anos depois, a construção do templo. Então tinha um lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus, tá? Então demonstrar o quanto Deus se interessava em que o seu povo tivesse um lugar para congregar a fim de prestar culto ao Senhor. Êxodo capítulo 40, versículo 34, está tratando disso, em relação ao tabernáculo. Em relação ao templo, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a seguir, quando o rei Salomão começa ali a construir o templo, né, e dedica, mais na frente, dedica o templo ao Senhor, e a glória do Senhor enche toda a casa. Então, foi uma orientação do Senhor que houvesse um lugar específico para que o seu povo se reunisse para adoração. Então o templo era central na vida da nação israelita. Todas as celebrações estavam relacionadas ao próprio templo. Quando o rei Salomão conclui o templo, que ele faz a oração, apresentando ao Senhor, ele roga a Deus para que onde houver, mesmo diante de se o povo se afastasse do Senhor, e onde este povo fosse levado, e quando este povo orasse, este homem, esta mulher, orasse direcionado, virado para o local do templo, para a direção do templo, que Deus ouvisse. Nós vemos isso lá no livro do profeta Daniel. Daniel, mesmo no cativeiro, 3 vezes ao dia, Daniel orava da sua casa, da sua sala, com a janela aberta, virado para a direção de Jerusalém, para a direção de onde ficava o templo. Olha a importância
de ter um lugar, um local para congregar, para nos reunirmos, né? No Novo Testamento, embora o templo oficialmente tenha sido surgido no terceiro século, ali depois de Cristo, oficialmente, né? Isso porque somente em 300, no século 3, 312, aproximadamente ali, depois de Cristo, com Constantino, imperador romano, Constantino, que oficializou o cristianismo como a religião oficial do império, surgiu ali, né, os templos, né, oficialmente falando, até porque a igreja era muito perseguida, né, então os irmãos se reuniam em casas, em locais, mas não era muito oficializado por causa da perseguição. Mas mesmo assim existia, nós vemos lá em Apocalipse, a carta, né, as cartas enviadas às igrejas da Ásia. Então, é uma orientação do Senhor. Jesus se reunia no templo em Jerusalém, nas sinagogas. O apóstolo Paulo, onde chegava, se dirigia a uma sinagoga. Então, os judeus, os próprios judeus, tinham mais sinagogas. Os cristãos se reuniam em lugares, em locais onde o apóstolo Paulo passava, durante suas viagens missionárias. Paulo instituía, formava a igreja e deixava alguém ali cuidando. Então, obviamente, existe sim a necessidade de frequentar a igreja, de congregar, de cultuar, tá? Ao longo da história, a igreja tem se reunido com regularidade em locais pré-determinados para cultuar a Deus e fortalecer a comunhão entre seus membros. E nos dias atuais, né? Apesar do grande crescimento dos chamados desigrejados, né? Daqueles que crentes que dizem que não é necessário mais frequentar uma igreja para expressar sua fé, não é necessário mais congregar, tá? Esse movimento constitui um desvio do verdadeiro ou da verdadeira comunhão cristã. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, né, o apóstolo Paulo fala sobre, chama a igreja de a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. A igreja é a família de Deus. Então, como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça, como acontece com toda a família. A igreja também possui comando, possui direção, regras às quais devem submeter-se cada cristão, entende? Então, os cristãos verdadeiros, como acontecia com a igreja do primeiro século, eles devem se reunir-se para adorar o Senhor Jesus Cristo, o cabeça, o Senhor da igreja, né? A interação do crente na sua igreja local, né? É o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós somos um corpo, a igreja de Cristo é uma só. Vários membros, o corpo tem vários membros, Paulo vem fazer essa analogia, vários órgãos, mas o corpo é um só. Então não tem como viver separado, isolado, tá? Não tem como, não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. A igreja, ela deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros, né? O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, o que Paulo diz, chamando a igreja de família de Deus. A igreja nos dias atuais, ela não pode deixar de promover aquilo que ela veio fazer, né? Que é promover a verdadeira adoração, a comunhão, a pregação do Evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre seus membros. Infelizmente,
o que ocorre muito, e isso é um alerta para nós, é que nós temos visto ainda muitos líderes, irmãos, irmãs, que não se atualizam. Nós vivemos na era da informação. A informação está na palma da mão. Então, a certa feita, conversando com um irmão, o próprio pastor confirmou, né, comigo, que esse irmão tinha chegado para ele e falou na cara dele que não ia mais para a igreja porque não estava aprendendo nada. O pastor não se atualizava. Então ele preferia ficar em casa, aprendendo, ouvindo outros pregadores, do que ir para um culto onde o pastor só falava aquilo todos os dias. Não aprendia, não se renovava, não se atualizava, apenas a mesma coisa. Então ele diz, eu vou para a igreja para ouvir a mesma coisa, não vou aprender nada, eu vou perder meu tempo. Então, é um alerta para nós. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, para que o obreiro procure se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, ou seja, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, dedique-se, esmere-se, estude, aprende. Aprende, tá? Então, antigamente, não existia internet. As pessoas, os irmãos iam para a igreja e só tinha aquilo ali. O pastor transmitia. Hoje não. O irmão tem na palma da mão N pregadores. Se estão pregando a verdade ou não, não é aqui o assunto, mas tem a palma da mão. Então, a liderança, ela precisa, primeiramente, ter comunhão com Deus, mas é bíblico que nos atualizemos, que busquemos conhecimento. Provérbios vai nos ensinar a sabedoria, nos instruindo a buscá-la. Sabedoria que vem de Deus, né? Então não é só oração, 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 sem conhecimento. Tem que haver o equilíbrio, e as pessoas são informadas. Vivemos na era da informação. Então, nunca foi e nunca será tempo de viver sem se atualizar. As pessoas são informadas. Então, a liderança, ela precisa estudar. Ela precisa se atualizar. A palavra de Deus, nosso manual de regra de fé e de prática. Sim. Então, a gente precisa nos debruçarmos na palavra de Deus, buscar o direcionamento do Espírito Santo. Já diz, né, certo pregador, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos na presença do seu autor, o Espírito Santo, que inspirou aqueles 40 homens de Deus a escrever a Bíblia Sagrada. Então nós estamos estudando, estamos lendo na presença do seu autor, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos instrui. A palavra de Deus nos diz para buscarmos, para aprendermos. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, né? Ou toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar. Então, Deus instituiu pastores, diáconos, mestres. Então, estuda a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, né? Então, a ovelha, ela precisa ser alimentada. Mas se ela vai num culto de doutrina, se ela vai num culto de escola bíblica, e
Observa que a liderança, o professor, não se atualiza, não estuda, meramente fica com apenas aquilo que a lição está dizendo e não busca fontes, não se inteira do conteúdo. Então, fica difícil, tá? É um alerta para nós. Segundo o tópico da lição, o perigo de não congregar, desobediência à palavra de Deus, debilidade espiritual e morte espiritual. Então, deixar de congregar, e sobre o que eu acabei de falar. Se você está numa igreja em que a liderança não estuda, não busca se atualizar, vá para uma que tenha isso, desde que Jesus seja o centro, mas não deixe de congregar, tá? Então, deixar de congregar se caracteriza a desobediência à palavra de Deus, tá? Deus mostra de forma muito clara na sua palavra a necessidade do seu povo congregar. Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 12, Moisés exorta os líderes de Israel, os sacerdotes, os anciãos, no sentido de que, de tempo em tempo, ajuntasse todo o povo, homem, mulher, criança, para ouvir e aprender a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 25, ele diz, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele grande dia, ou seja, não deixem de congregar, não deixem de se reunir, não deixem de estar juntos. Para quê? Para edificação um dos outros, para a glória de Deus. Então, deixar de congregar caracteriza desobediência à palavra de Deus, gera debilidade espiritual, declínio espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida, né, pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. Quando um crente ele começa a se esfriar na fé, a primeira coisa que ele deixa de fazer é o quê? Congregar. Vai deixando de congregar, vai se afastando. Pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo na fé desse irmão, tá? Negligenciar as reuniões da igreja local é o primeiro passo possível para a apostasia, para o afastamento, para a frieza espiritual. Então, quem deixa de congregar, observe, facilmente essa pessoa vai caindo na sua fé, tá? Então, muitos crentes, por qualquer motivo, deixa a igreja, deixa de congregar, não tem mais alegria de ir no templo, na casa de Deus. Muitos ficam naquela ilusão de que a igreja, as pessoas são isso, são aquilo. Não tem pessoas perfeitas na terra. Assim como você está reclamando de alguém, disso, daquilo que você viu, você não é perfeito. São pessoas imperfeitas se reunindo, pedindo a Deus misericórdia. Então, não existem pessoas perfeitas na terra. Se você está frequentando a igreja e vê falha nisso, falha naquilo, até o que eu falei a respeito da falta de dedicação da liderança em uma área X, outra área Y, e você pode contribuir para melhorar essa área, por que não fazer? Né? Porque apenas vamos criticar e não ajudar a melhorar a situação. Então faça a diferença. Se a igreja está isso, está assim, 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 e você pode melhorar, ajude, contribua, assista. Assista.
somos vários membros de um corpo só. Então, muitas vezes, Deus te colocou neste lugar que você está vendo defeitos. Deus te colocou neste lugar para você corroborar, para você ajudar, para você somar, tá? Então, cada membro, ele tem uma importância no corpo. Ele tem uma função específica no corpo, que é tão importante quanto a outra. É responsabilidade diferente, sim, mas tão importante quanto. Quando Jesus estava reunido com os discípulos, registrado lá em João, capítulo 12, no cenáculo, capítulo 13, Jesus e os 12 discípulos estavam lá a bacia posta e a toalha para lavar os pés. O serviço de lavar os pés, quando o anfitrião chegava na casa de alguém, era feito pelo servo mais humilde, mais simples da casa. Jesus, vendo que os discípulos, ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. O próprio Cristo pegou a toalha e começou a lavar os pés de cada um dos apóstolos, nos mostrando a importância de cada detalhe. Cada atividade na casa de Deus, ela tem a sua importância, tem o seu significado. E Deus honra, tá? Então faça a diferença, se você pode fazer. Criticar é muito fácil. Então, se disponha, some no reino de Deus, tá? Então, ajude da maneira que Deus te capacitou, com o dom que Deus te deu. O dom não é seu, não é nosso, é de Deus. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Então, o dom Deus me deu, mas eu vou ficar em casa achando, reclamando que todo mundo está errado, que não é mais necessário congregar, que eu posso viver como um desigrejado, dizendo que não há mais necessidade de institucionalização de igreja, né? Como alguns alegavam que a igreja primitiva não havia instituição, né? Dizia que a instituição da igreja só começou ali no século XII e tal, então no início não tinha, tinha sim, onde o apóstolo Paulo chegava, ele deixava um ponto de pregação, deixava um local onde os irmãos se reuniam. O apóstolo João, Jesus, quando ele escrevia as 7 igrejas da Ásia, igrejas, tinha sim, não estruturada, formalizada, como nós vemos hoje, porque os tempos são outros, mas tinha. Então isso é uma falácia, essa de que não é preciso mais congregar. Não caia nessa. Não caia nessa, tá? Então, o perigo de não congregar vai levar a desobediência à palavra de Deus, debilidade espiritual, morte espiritual, né? Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Amém. É bom, sim, né? E tem trazido benefício, principalmente para aquelas pessoas que não têm, não há possibilidade de estar se locomovendo, né? Ajuda, sim. É importante, principalmente durante o período da pandemia. Muito importante e continua sendo importante, mas não deixe de congregar. Não deixe de ter comunhão com os irmãos. Não deixe de se reunir, de ser acompanhado por perto por uma liderança, pelo seu pastor. É bíblico isso, irmão. É bíblico, tá? É bíblico, é muito bíblico. E se tirarmos uma brasa do fogo, o que vai acontecer? Rapidamente a cinza vai começar a tomar conta e ela vai se esfriando e vai se apagando. Rapidamente ela se apaga.
porque ela não está mais aquecida pelo outro. Ela vai se apagando e ela morre. Tá? Então, congregar é importante, tá? Então, se tirarmos a brasa do fogo, ela vai permanecer acesa por um pouquinho de tempo, mas facilmente ela vai se apagar. Assim se dá também com o crente que deixa de congregar. Ele vai se esfriando na fé até chegar ao ponto de morrer espiritualmente, tá? E o terceiro tópico da nossa lição, os benefícios de congregar. Adoração comunitária, né? A edificação mútua e também a saúde espiritual que ocorre com cada um de nós, entende? Então, a adoração comunitária, quando nos encontramos, né, com o Evangelho de Cristo, e nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que é que acontece? Por que é que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Como é que nós ouvimos falar do Evangelho de Cristo? Porque alguém veio até nós. Alguém pregou para nós. De alguma forma, o Evangelho chegou até nós. Como é que o Evangelho vai chegar até alguém se eu ou você não for lá, não falar, não dizer? No Evangelho escrito por João, capítulo 4, Jesus decide passar por Samaria. Chegando ali no poço, quando Jesus sente que aquela mulher samaritana vem tirar água, Jesus compartilha o reino de Deus com ela. Ela sai tão maravilhada que vai até a sua comunidade e anuncia aquelas pessoas. Ela compartilhou do Evangelho. E aquelas pessoas vieram até Jesus e também aceitaram Jesus como seu Senhor. Então, o Evangelho foi compartilhado, e compartilhado, e compartilhado, e aquelas pessoas foram alcançadas. Então, se eu aceitei a Jesus porque alguém veio até mim, Jesus fez com que a sua palavra chegasse até mim através de alguém. Essa pessoa aprendeu aonde? Com alguém, entende? Então, cada um tem uma importância no reino de Deus. Tem a sua importância no reino do Senhor. Então, quando nos encontramos com o Evangelho de Cristo e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas. A nossa fé se desenvolve dentro de um contexto comunitário, tornando a experiência de fé puramente individual, embora a adoração possa ocorrer de forma individual, sim. A necessidade de nos agruparmos para adorar a Deus em comunidade permanece fundamental. O que foi que Jesus disse aos discípulos lá em Lucas capítulo 24? Ficai em Jerusalém, até que do alto. Jesus não disse, vá cada um para a sua casa, não. Ficai reunidos juntos. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, estavam reunidos, esperando. No Salmo 22, o salmista vai dizer, alegrei-me, fiquei alegre, quando me disseram, olha o plural aqui, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não foi vá à casa do Senhor, não. Quando me disseram, vamos juntos, unidos, à casa do Senhor. Tá? Então, o uso do plural aqui sublinha a intenção, era adorar acompanhado, destacando, né, a natureza da coletividade na adoração ao Senhor. Tá? Então, os benefícios de congregar também gera edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio de quê? Da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, doutores, mestres, profetas. Para quê? Para benefício próprio da pessoa? Não. Para edificação da igreja, do corpo de Cristo.
Entende? Tá? Então, Paulo, quando quis mostrar a relevância da igreja e sua dimensão coletiva, ele usou a metáfora do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, né, para dizer que no espaço físico, que é a igreja local, como corpo de Cristo, se revela e os relacionamentos de comunhão entre os seus membros se consolidam. Então, o corpo, vários membros, vários órgãos, mas um só corpo. Então, cada um contribui, colabora para a unidade, para o corpo, do qual Cristo é a cabeça. Tá? Então, isoladamente, não somos igrejas. Como já foi falado, se tirar um membro do corpo, tirar um dedo da mão, ficar separado, ele vai apodrecer. Ele vai morrer. Porque ele só tem vida enquanto ele está no corpo. Jesus vai dizer no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a vara, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, dá fruto. Quem está e não dá fruto, é tirado. Entende? Então, nós só produzimos quando estamos unidos, sendo alimentados pela cabeça do corpo, que é Jesus. Se está separado, morre, esfria, apaga, tá? Então, a palavra grega eclésia, de onde deriva a palavra igreja, sempre aparece no Novo Testamento com o sentido de assembleia de pessoas, né? O dicionário português Hauses, a palavra igreja tem significado como comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Cristo Jesus, conjunto de cristãos, grupo de pessoas que possuem as mesmas aspirações, as mesmas ideias, as mesmas doutrinas, edifício onde se reúnem os fiéis para exercer um culto, tá? E também, outro benefício de congregar, entre tantos outros, vai gerar saúde espiritual. Congregar faz bem para a nossa saúde espiritual, nossa saúde espiritual, né? E a saúde espiritual vai ter reflexo na nossa vida como um todo, tá? Basta congregarmos, precisamos congregar, tá? É importante também frisar que não basta apenas congregar, devemos fazê-lo também da maneira certa. Da maneira certa, né? Estamos procedendo nas nossas reuniões, nos cultos, como ou ir para a igreja se tornou apenas mais um ritual, mais um costume. É aquilo que eu falei anteriormente. Se eu estou numa congregação e vejo vários defeitos nela, e Deus me deu a oportunidade de fazer a diferença nela, por que eu não vou somar? Por que eu não vou acrescentar? Por que eu vou ficar apenas criticando, botando defeito em tudo? Então faça a diferença, mas some. Não deixe de congregar. Some no reino de Deus. Entende? Some no reino de Deus. O Senhor deseja que nos reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé e ânimo e unidade se fortaleça cada vez mais, tá? Então nós somos chamados para servir na igreja local com o propósito de que? De adorar a Deus, servir a Deus e edificar uns aos outros em amor. Em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Paulo falando sobre o fruto do Espírito. Lá ele começa com amor. Então, vivermos unidos para edificarmos uns aos outros em amor. Estamos indo para o mesmo lugar, o céu. A terra é lugar de pessoas imperfeitas. Se não aprendemos a viver socialmente, acharmos que todo mundo tem defeito e tem mesmo, e só nós que somos o bom, somos pior do que esses outros. Jesus vai dizer: tira a trave do teu olho, para depois apontar o erro do outro. Todo mundo tem defeito, mas Deus nos colocou para somar, para acrescentar. Quando ninguém lavou os pés uns dos outros, Jesus foi lá e tomou a dianteira, a iniciativa. Ele lavou os pés de cada um dos discípulos, até daquele que queria trair. E diz: assim como eu fiz, façais vós também. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento é este? É assim como eu vos amo, amais também uns aos outros. Então não deixe de congregar. Some para o reino de Deus. Faça a diferença na sua congregação. Deus abençoe.